seleção brasileira usa um futebol de Equador para enfrentar o próprio Equador e a estratégia dá certo. 1-0 para o Brasil, ou 1-0 para aquelas pessoas que estavam usando o uniforme do Brasil, ou seja, 1-0 para os freelancers do Dorival. Agora, eu não sei se a estratégia deu muito certo não, cara, Daniel, porque a seleção brasileira foi vaiada, Daniel, em Curitiba, a capital aí com o maior número de torcedores com a camisa do Brasil que tem. Inclusive, lá em Curitiba, eles vão a qualquer lugar com a camisa do Brasil. Né? Supermercado, posto de gasolina, manifestação, os caras estão com a camisa do Brasil o tempo inteiro. Agora, os torcedores, talvez por não saberem quem eram aqueles atletas, ou até pelo futebol apresentado, acharam que o Brasil era o adversário, Daniel. E aí, não pouparam a seleção brasileira. Brasil 1, Equador 0. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Bom, professor, Brasil 1, Equador 0, e a sorte foi que o Equador não jogou de amarelo, porque eles poderiam ter jogado de amarelo, que é o primeiro uniforme deles. Porque aí a confusão ia ser tão intensa que nem os próprios atletas iam saber quem é quem. Os jogadores do Equador não sabem quem são os jogadores da seleção brasileira. E os jogadores da seleção brasileira também não sabem quem são os jogadores da seleção brasileira. Olha a dificuldade da nossa equipe. Boa noite, professor Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes! Professor! Craque Daniel, boa noite. Eu vou ser sincero aqui. Eu não sei se nem os jogadores do Equador sabem quem são os jogadores do Equador, Daniel. Então, o jogo ele correu o risco de se transformar num grande churrasco de jogadores chutando para qualquer lado, Daniel. Comemorando o gol contra e saindo no soco com os próprios familiares. Futebol de festa de criança, Daniel. A gente já frequentou muito, a gente sabe como é que é. É uma seleção tão cheia de Brunos e Sandros, Serginho, vindo de tantos times obscuros da Inglaterra, que isso deve estar dificultando muito o trabalho do Dorival. A gente tem que dar esse desconto para ele, porque como é que ele vai escalar o time assim? Não tem como. Ele tem que botar qualquer um e ficar na beira do campo torcendo. Engraçado que ele, na verdade, cara, Daniel, ele não fica nem torcendo. Ele fica desesperado, Daniel. Dando instrução na beira do campo gesticulando ali. Qualquer coisa. Gesticulando uma mistura de polichinelo com me socorre, me salva, me tire daqui. Ele parece aqueles aposentados do interior achando que está controlando o trânsito, Daniel. Mas os carros continuam passando normalmente, ignorando o esforço desse idoso, Daniel. Ninguém respeita o idoso se sacudindo, Daniel. Infelizmente. O Dorival, Serginho, ele inclusive, ele colocou o Estevão no jogo no segundo tempo como um avô que pede pro neto instalar o Skype para ele, ou consertar o celular dele. A instrução foi, entra lá e ajeita isso para mim. Até que nesse momento, teve uma confusão ali na beira do campo do Estevão com um auxiliar, que ficou procurando uma documentação, Daniel. Na TV apareceu muito bem, é uma folha, uma outra folha, não é essa. De repente ali, o garoto devia ter sido exigido dele o quê? Uma autorização ali dos pais, né? Porque ele é um atleta muito jovem. Ou de repente até uma autorização da escola, né, Serginho? Às vezes os pais nem sabem, Daniel, que esse garoto tá na seleção, às vezes ele mentiu. Às vezes ele diz que ele tá indo pro curso de inglês e tá indo jogar futebol. Exatamente. Isso aí, todo mundo que já foi jovem já passou por isso. Não, e atualmente a seleção brasileira do jeito que tá, é melhor você fazer um curso de inglês. E é melhor você esconder da sua família que você tá lá, né? Você imagina um pai de família sério hoje que descobre que o filho tá jogando na seleção brasileira, Serginho. Olha o desgosto pra esse pai. Na reserva ainda. Reserva de um jogador do Botafogo. Enfim. Mas às vezes nem era autorização dos pais, tá? Às vezes é autorização da escola mesmo, porque o Estevão é tão jovem que ele na seleção brasileira, a gente pode ter certeza que ele está desfalcando algum interclasse. Com certeza. E o sistema educacional brasileiro é que sai prejudicado, né, com a história dessa, né? Olha o prejuízo que o Interclasse, essa instituição Interclasse, que é um dos campeonatos mais competitivos do futebol brasileiro hoje, está sofrendo com atletas cada vez mais jovens na seleção brasileira, Serginho. Primeiro o Hendrick e agora esse jovem Estevão. Caraca, Daniel, se essa seleção brasileira do Dorival encontrar pela frente a 7ª série do Colégio Salesiano, como nós já destacamos aqui no Fala de Cobertura, uma série fortíssima, treinada ali pelo professor de Geografia e padre, professor Murilo,
vai ficar feio para esse time do Brasil. Inclusive, no episódio que a gente destaca isso, Serginho, que eu nem lembro qual foi, algum jogo da Libertadores do ano passado, o próprio professor Murilo esclareceu com vários comentários no vídeo ali. Ele está preparado, ele está acompanhando. Exatamente, ele pesquisa. Ele pesquisa. Olha, a seleção brasileira, Serginho, ela está enfrentando problemas, a gente está criticando a seleção brasileira porque tem que criticar. Tem que criticar. Porque é uma seleção que enfrenta problemas, assim como certos clubes do Brasil, como o Corinthians e Flamengo, que são clubes que os técnicos levam o filho para treinar o time. Você pode perceber que são todas as equipes que estão mal. Seleção brasileira, Flamengo, Corinthians. Olha o Botafogo, olha o Palmeiras, olha o Fortaleza, que não tem esse problema de filho na comissão técnica. Não tem essa dificuldade. Agora, quem diria, né, craque Daniel, que colocar um filho sem experiência e sem capacitação nenhuma para fazer o seu trabalho podia trazer tantos problemas, Daniel? É difícil imaginar. Não tinha como saber. Realmente, a seleção ela estava muito mais bem servida com o Dunga, o técnico Dunga, que ele usava as roupas da filha, mas não botava ela para treinar defesa em bola parada. Ele usava a roupa da filha, Daniel? E esse amadorismo, Serginho, é só no futebol. Tá? Você pode reparar, o Fábio Júnior, por exemplo, que é muito bem resolvido com o pai ausente, não fica levando o Fiuk pra cima e pra baixo nas representações dele. Ele não leva o Fiuk pra lugar nenhum, Serginho. Ele nem que sabe, é o correto. Ele nem sabe quem é o Fiuk. Mas agora, se a gente não pode deixar de lembrar, de fazer justiça aqui ao Dorival Júnior e ao filho dele, o Dorival Júnior, que eles tiveram muitos problemas com contusão. Né? O próprio Militão sofreu uma overdose de clareamento dental e teve que ser desconvocado. E isso sem falar no Pedro, né? Que está fora não só da seleção brasileira, como do Flamengo esse ano inteiro. Mas ali, craque Daniel, é que o atleta Pedro, ele precisou ir para a seleção para conseguir se contundir com segurança, Daniel. Até porque no Flamengo ele ia ser só mais um. Ninguém ia nem dar bola para ele. De repente ninguém nem ia notar. Não ia ver, não ia carregar. Às vezes ia ficar 3 meses para fazer o exame, porque ele ia entrar numa fila. Então você acha que estrategicamente ele fez bem em se contundir na seleção certeza. Assim que ele chegou, o primeiro treino, ele se contundiu. Ele estava precisando. Olha o drama desse se contundir. Ele falou, querendo se contundir no clube e sem oportunidade. Sem oportunidade. Se ele se contunde no clube, quando que ele ia voltar? Daqui a 3 anos. De repente, na seleção brasileira, ele consegue voltar. Agora, queria lembrar aqui, Daniel, que a última lesão de destaque que esse atleta teve, o atleta Pedro, e aí ele recebeu todas as atenções do clube, foi aquele soco na boca que ele tomou de um membro da comissão técnica do técnico Sampaoli. É outra época, né? Outra época. O departamento médico muito mais focado, muito mais vazio. Exatamente. Né? Mais fácil de trabalhar. E a minha noção de medicina, Serginho, ela é muito intuitiva. Mas é importante, Daniel. É claro. Os verdadeiros apaixonados pela medicina não são os que têm diploma, né, Serginho? São os que praticam por amor. Com certeza. É o meu caso, que eu já fiz uma cirurgia caseira ou outra para ajudar um amigo que não podia chegar baleado no hospital. Eu me lembro muito bem disso. Questão ali com a justiça. Mas dentro dessa minha noção intuitiva de medicina, Serginho, me parece que os lábios é uma região do corpo assim que tem uma recuperação muito mais rápida do que o joelho. Então a gente precisa reconhecer que a comissão técnica do Sampaoli, pelo menos, teve esse cuidado. O cara que deu o soco no Pedro não deu um soco no joelho do Pedro. Não deu. Até porque o cara que deu o soco no Pedro, se eu me lembro bem, é um cara do departamento físico, Daniel. Exatamente. Ele ia prejudicar o próprio departamento. Exatamente. Então ele deu na boca. O jogador não joga com a boca. Exatamente. Agora, muita gente aí, torcedor do Flamengo, vem acompanhando as redes sociais. Muita gente falando. Você tá com rede social, Sérgio? Não, eu tenho acompanhado. E muita gente falando em jogar sal grosso, Daniel, na Gávea, por conta aí dessa série de contusões. Mas eu não recomendo, Daniel. Eu sou contra isso. Porque se uma pedra de sal dessa, um pouquinho maior, pega na coxa de um atleta do Flamengo, vai lesionar, Daniel. Vai lesionar. Não tem que tacar nada. Não tem que tacar nada em jogador do Flamengo nenhum, Serginho. Nada, nem uma folha. São muitas contusões, né, Serginho? No Flamengo talvez um pouco mais, mas de uma forma geral no futebol brasileiro. E isso transformou as eliminatórias sul-americanas numa competição muito mais emocionante. Porque virou uma grande disputa para ver quem são os apenas 3 países que poderão dar férias aos seus jogadores na metade de 2026. Para seus jogadores e para os seus torcedores, né, Daniel? Para todo mundo. Ninguém aguenta mais Brasil e Equador. Imagina uma Copa do Mundo em que você não precisa sofrer pelo Brasil, Daniel. Que alegria. Você poder apenas ver futebol. Você poder ver uma disputa de pênalti, por exemplo. Você poder ver um time entregando
um empate no último minuto da prorrogação, porque subiu o ataque de maneira equivocada. Sem se envolver emocionalmente com isso. Podendo rir disso. Ou um time ser goleado de 7-1 e não ser o seu país. Deve ser bom demais. Deve ser bom demais. Agora, é uma tarefa dificílima. Essa tarefa que você está propondo aqui no programa. Pouca gente percebe isso no comentário esportivo hoje. Porque as sul-americanas, as eliminatórias sul-americanas, ela tem mais vaga que país, Daniel. Então isso torna essa missão do Brasil de não se classificar para a Copa matematicamente muito complicada, Daniel. Serginho, eu respeito, eu tenho um profundo respeito pela sua batalha intelectual. Toda a sua luta em relação à alfabetização, em relação à gramática. O entendimento do mundo, Daniel. Mas eu acho agora você dar um salto para matemática, me parece que talvez não seja o momento, Serginho, porque essa declaração sua foi profundamente equivocada. Não existem mais vagas para a Copa do que países. Isso não tem lógica nenhuma, Serginho. Eu tenho medo até de um torcedor, de uma pessoa que acompanha o nosso programa um pouco mais maldosa, humilhar você numa rede social, Serginho, você fazendo um comentário desse. Não são muitas vagas, mas não são mais vagas do que países, né? Na verdade, o Brasil teria que ficar em 7º lugar para ficar de fora da próxima Copa do Mundo. Ainda é uma longa caminhada. Nesse momento o Brasil está classificado, mas estamos no caminho certo para ficar fora. O trabalho está sendo feito. Se o Brasil for para a próxima Copa, não vai ser por falta de empenho em ficar de fora. Com certeza. Destaque! Craque Daniel, uma das tarefas mais difíceis foi encontrar um destaque para esse jogo do Brasil. Principalmente um destaque positivo. Mas aí, até pelo gol, o meu destaque vai para o atleta Rodrigo, Daniel. Autor de um gol, aí sim, típico de um campeonato paranaense. Em homenagem ao torcedor do Couto Pereira. Exatamente, a galera ali de Curitiba conhece esse tipo de gol, aconteceu muito, já decidiu campeonatos, Daniel. Campeonatos, obviamente, que a gente não sabe nem quais são, mas que decidiu. Que é aquela bola que resvala, que pega na coxa de alguém, o goleiro fica parado, aí a bola vai entrando meio murcha, meio triste, vai quicando, e você acaba comemorando porque é obrigado, Daniel, porque você comprou o ingresso. Então você comemora constrangido, Daniel. É um gol triste, Serginho. O meu destaque vai ser um destaque negativo. Você não precisava ter procurado um destaque positivo, né, Serginho? Você poderia ter feito um destaque negativo. Sabe o que é isso? Água. Engasgado com água. Enfim. Meu destaque negativo é o atleta Paquetá. Acho que faltou motivação a esse atleta, esse meio-campista do Brasil. A gente sabe que o Paquetá tem uma relação muito bonita com a aposta, muito bem resolvida. Então, se a Comissão Técnica Brasileira tivesse organizado apostas para ajudar esse atleta sobre o que ele tinha que fazer em campo, jogaria muito mais. Jogaria muito mais. Quer que ele jogue mais avançado? Aposta nisso e comunica a ele. Quer que ele fique mais recuado, mais segurando a marcação? Aposta nisso. Quer que ele chute a gol? Aposta nisso. Isso não só vai motivar, como vai guiar esse atleta em campo. Muito mais eficaz do que ficar explicando isso para ele. Agora eu acho que já está na hora, Daniel, do empresário do Paquetá começar a pensar numa recolocação profissional, Daniel. Caso ele seja banido do futebol, porque as coisas estão acontecendo. Né? Agora, quais futebols a FIFA não pode fazer nada? É isso que o empresário dele tem que olhar. Por exemplo, o showball atualmente deve estar nas mãos do Viola. O Viola, ele vive às margens da FIFA há muitos anos já, e muito bem. E muito bem. Porque no showball você pode colocar uma bandana e jogar de bandana, a FIFA não pode fazer nada. Você pode dar uma cabeçada num árbitro e a FIFA não pode fazer absolutamente nada. Nem o nada. árbitro pode fazer nada. Exatamente. Não tem lei, Serginho. É um futebol sem lei. Que é a beleza, é o futebol antigo que ficou para trás. Agora, você poderia jogar até, por exemplo, acho que o futsal no Clube Bradesco. Pode. Eu acho que isso daí você não tem problema nenhum. Um fute-mesa, por exemplo, com Pedro Scooby. Tem muito futebol bom por aí. Ou até um X1 ali na Casé TV, ou uma roda de bobinho, uma altinha também ali na beira da praia, um futebol de sabão na orla ali de Camburi. Nossa senhora, que beleza. Um domingo meio-dia. Ou até um futevôlei com a Ari Johnson na Praia da Barra. Então, assim, se tudo der errado, o Paquetá ainda tem a chance de ser o novo vovô da embaixadinha no Maracanã, né? Porque há muito tempo a gente não vê, talvez esse idoso tenha nos deixado. Só dando um aviso aqui para o empresário do Paquetá, caso ele opte pelo futebol de sabão na orla de Camburi, para ele, por favor, não mergulhar no mar. Atenção, cuidado.
Até a areia também, vale a pena ele estar com um creminho, um creminho de micose ali. Ele ir de chuteira. Exatamente. De repente ele vai de chuteira, meião, né? Aquela caneleira. areia de Camburi ali é traiçoeira. Agora, caso nenhum futebol dê certo pro Paquetá, Serginho, ele poderia buscar, de repente, um filão fora desse esporte, né? Uma festa de 15 anos. Ele dança muito bem. Ele dança muito bem. E um mercado de trabalho digno, que ficou abandonado depois que o Caio Castro largou, né, esse tipo de serviço e entrou pro kart de famosos. Só o Paquetá chegar, fazer umas embaixadinhas, como você falou, ele dança muito bem, ele conduziria muito bem a debutante, né, filha de algum fazendeiro de Goiás numa valsa, e pronto. Tem o dinheirinho dele. É só pegar o dinheiro dele e ir embora, não precisa nem passar nota. E ele até vai poder apostar agora com tranquilidade. Exatamente, que é o que ele gosta. Exatamente. Que é o que não acontece com alguns moradores do Brasil, Daniel. Porque o drama maior nessa história toda de apostas envolvendo o atleta Paquetá não é o atleta Paquetá. O drama é do apostador sério da ilha de Paquetá, que nunca mais vai ser respeitado, Daniel. Nunca mais. Hoje esse apostador, que não é da família de Paquetá, um apostador qualquer, que mora na ilha de Paquetá, ele não pode mais fazer uma aposta perto de casa ou dentro de casa, que a Polícia Federal vem em cima dele, Daniel. Olha esse constrangimento. Às vezes... Chega. Eu parte o meu coração ver você acabando com a sua saúde, Serginho. Dessa maneira. Eu vou me sacrificar por você. Eu vou beber toda a água do programa hoje. Eu vou beber agora. E eu vou arcar com os problemas de saúde desse excesso de hidratação, Serginho. Bom, muito obrigado. Seguindo aqui, às vezes esse apostador da ilha de Paquetá, ele tá gastando o dinheiro da família dele honestamente com aposta. Aí vem uma polícia e estraga tudo. Então o que ele tem que fazer, o apostador da ilha de Paquetá hoje? Ele tem que se deslocar para outra cidade, que ele tem que fazer isso de barca, porque a ilha de Paquetá é uma ilha. Então, às vezes, essa barca leva 1h30 e custa R$6. Né? Já são R$6 que ele perdeu do prêmio. Exatamente. A empresa de aposta vai cobrir esse custo? Não vai. Esse prejuízo? Não vai. Minuto, Neymar! Inaugurando agora, professor, o nosso novo quadro, Minuto Neymar. Que a gente tem que acompanhar esse atleta minuto a minuto. Minuto a minuto. Sempre tem uma Tudo novidade, tudo muda. E a qualquer minuto ele pode voltar. Com certeza. Agora, a questão que Como é que é o trago- Minuto Neymar de hoje? O Minuto Neymar de hoje é o seguinte, Serginho. Depender de alguém nunca é bom. Quem já teve a oportunidade de depender de alguém emocionalmente sabe muito bem disso. É humilhação atrás de humilhação até você ser largado sem amor próprio nenhum numa sarjeta. E o Brasil? Corre esse risco? O Brasil agora, depois dessa má atuação, corre mais do que nunca o risco de voltar a Neymar dependência, professor Serginho? Mas o problema da expressão Neymar dependência, craque Daniel, não é a palavra dependência, é a palavra Neymar. Se fosse depender da dependência, da palavra dependência, tudo bem. Mas depender do Neymar é muito mais difícil, Daniel. Por exemplo, a palavra dependência, ela não trai. Muito menos uma grávida, Daniel. A palavra não se contunde. Por isso que eu sou, cada dia mais, um estudioso da palavra. E eu quero ser amigo de todas as palavras que tiverem. Legal, Serginho. Boa sorte aí na sua busca pela amizade das palavras. E o Brasil vai enfrentar nessa terça a seleção, o próximo desafio do Brasil é a seleção do Paraguai. Seleção perigosa que tem como destaque o zagueiro Gustavo Gomes, um atleta que a gente conhece muito bem, tem mostrado nessa temporada no Palmeiras por que é um jogador de seleção. Seleção do Paraguai, onde muitas vezes ele é reserva. Mercado da bola! Professor, você... Puxa, parei, Daniel. Você me disse que tem apurações aí em relação ao mercado da bola no Botafogo. Eu tenho apurações. Esse final de semana, apurei que recentemente alguém que pode ser o suposto Alex Telles já desembarcou no Brasil, Daniel. E a diretoria do Botafogo, nesse momento, só aguarda a apresentação de um documento com foto dessa pessoa misteriosa, né? Que a gente não sabe, para finalmente entender
se essa pessoa se trata de fato do suposto Alex Telles, Daniel. Porque a gente tem que lembrar aqui, ninguém sabe realmente quem é esse atleta, Alex Telles. O Botafogo, inteligentemente, Serginho, é uma diretoria bastante profissional e destacou um funcionário só para ficar permanentemente no aeroporto do Galeão com uma placa escrita suposto Alex Telles, e o primeiro passageiro que fizesse contato visual com essa placa já poderia ser esse atleta, né, esse ser humano, e é só botar uma camisa do Botafogo dele e mandar ele pro jogo. E do Corinthians, Serginho, novidades? O Corinthians contratou um atleta chamado Memphis Depay. Memphis Depay e pagou mais de 70 milhões, Daniel, nesse atleta. Mais de 70 milhões. Parece que o Corinthians não tem contas a pagar. Está com o dinheiro sobrando. Dinheiro esse que, se ele tivesse investido antes do campeonato começar, talvez o Corinthians não estivesse precisando desse próprio Depay agora, Daniel. A vinda de um atleta europeu para o Brasil, isso eu que sou empresário, eu sei disso muito bem, isso é o rebaixamento das transferências. Né? Com certeza. É como você jogar num grande centro aqui no nosso país e de repente acabar no futebol capixaba. Infelizmente, a gente tem que admitir que o futebol brasileiro hoje é o futebol capixaba do mundo, Serginho. Exatamente. Por isso até, cara, Daniel, que eu trago uma reflexão. Daniel, uma reflexão importante. Porque o estadual mais difícil não é o que tem mais times fortes, Daniel. Porque quando os times são fortes, eles não acham o campeonato difícil. Porque são fortes. O estadual mais difícil que tem é o que tem times mais fracos, Daniel. Porque aí sim, esses times acham a competição difícil porque são times fracos, Daniel. Portanto, o Capixabão é o estadual mais difícil do Brasil hoje. Em termos de dificuldade, realmente o futebol capixaba está muito bem servido, professor. Agora, o Vasco da Gama não ficou atrás do Corinthians em termos de contratação de europeus. Contratou o meio-campista suíço Maxime Rodrigues, do time chamado Maxime Domingues, do clube, um clube que se chama Gil Vicente. Inclusive, é um atleta, eu fui conferir o Instagram desse atleta, o Instagram dele é fechado, Serginho. Por ele ainda ter um pouco de constrangimento, um pouco de vergonha, né? Tá escondendo provavelmente da família, que é atleta do Vasco da Gama. Não sei por quanto tempo ele vai conseguir prosseguir com essa farsa. E o nome completo desse time Gil Vicente aí, que eu fui pesquisar, esse time Gil Vicente que o Vasco Você tá uma máquina de pesquisa hoje, Eu tô Serginho. pesquisando. Com muito tempo livre, vou arrumar um serviço para você. O nome completo desse time Gil Vicente que o Vasco fez negócio é Clube de Regatas e Centro Cultural Gil Vicente. É praticamente um teatro. Legal. O meu afilhado é vascaíno, né? Inclusive, no final do programa, mandar um forte abraço para ele. Otto, né? Que é uma criança ainda. E ele, quando completou 6 anos, eu chamei ele para uma conversa. Tentei alertar, falei, olha, Otto, você agora é uma criança. Você pode mudar de time, que isso vai ser aceito por todos. Vai todo mundo achar legal. Mas quando você for adulto, você não vai poder mais fazer isso. Não vai poder. Então, reflita bem. Se você quer dar as mãos para o Clube de Regatas Vasco da Gama agora e manter esse elo. Porque lá na frente, se você quiser trocar, ninguém vai aceitar. A sociedade não vai permitir. Ele não quis ou não entendeu, enfim, é vascaíno. NFL no Brasil. A gente tem que falar. Às vezes o torcedor não gosta quando a gente fala. Mas a gente tem que falar. É a nossa obrigação. É a nossa obrigação. Porque o que a gente viu em Itaquera foi um belíssimo espetáculo de atletas do futebol, mas o futebol americano. E como é que eles fazem? Eles se trombam, Daniel. Uns com os outros, eles dão um chutão pra cima, tem hora que eles pegam a bola com a mão e taca. Normal, não está acontecendo nada. E o juiz não olha. Ou seja, a estratégia de marketing deu certo. A torcida recebeu muito bem, talvez até por não notar a diferença, Daniel. Já que é exatamente assim que o Corinthians joga hoje. Não tão certo, Serginho, esse marketing, que o Yuri Alberto, né, e seus chutes por cima da baliza encantaram os olheiros do Green Bay Packers. E o brasileiro já corre o risco de ser levado junto com a delegação americana para os Estados Unidos, Serginho. Olha, eu não sei se você notou, Serginho, eu trouxe um souvenir muito especial hoje aqui. Olha isso. Lembra disso? Lembro. Reconhece isso? Olha isso. Eu que escrevi. O original
do prefácio do meu livro Você Não Merece Ser Feliz, Como Conseguir Mesmo Assim, escrito por você, Serginho. Prefácio escrito à mão por você, original, tá aqui. Eu achei que tinha pegado fogo, Daniel. Eu falei que tinha pegado fogo, eu estava esperando valorizar. E agora, esse original será entregue por nós para o internauta que fizer o corte do Falha de Cobertura, o chamado corte, com maior número de visualizações. Então você printe o número de visualizações. Na verdade, é melhor você enviar o link pra gente conferir, né? Para ninguém tentar passar a perna na gente. E envie pro nosso e-mail, tvquase@gmail.com, que vai passar aqui embaixo. Se eu tiver falado o e-mail errado, vai aparecer o certo. Então você fique atento ao que está escrito aqui. E a gente vai enviar para você esse belíssimo prefácio, resultado de anos de batalha. Anos de batalha. Cada linha foi uma batalha. Forte abraço! Primeiramente, um forte abraço para o meu afilhado Otto, vascaíno Otto. Já contei aqui a sua história aqui hoje. E eu queria destacar a mensagem de Gabriel Amorim, mas está escrito tudo junto, que é o arroba dele, então eu não sei se é Gabriel Amorim ou Gabriela Morim. E a mensagem dele ou dela, um forte abraço para você, é o seguinte. Craque Serginho, gostaria de deixar um agradecimento a vocês em nome da Clínica de Reabilitação Nossa Senhora das Neves, de Paraupebas. Toda semana assistimos vocês. Infelizmente, como estava sem novos episódios, tivemos que reprisar o 7-1 por 8 meses e isso me causou uma tristeza crônica, ajudando a desenvolver uma série de traumas mentais em mim. Antes eu era médico aqui, hoje em dia sou paciente. Não perdemos um programa. Um forte abraço. Um forte abraço. Forte abraço para você. Você trouxe também a mensagem, né? Trouxe também uma mensagem do jornalista e documentarista Renato Terra, mais conhecido internacionalmente como Renato Urf. Renato Urf. Renato Urf, que ele diz o seguinte, Daniel. Ser convocado para a seleção de Dorival é como ser escalado para ser mesário na eleição. Exatamente isso. Captou Essa é a muito bem o momento da seleção brasileira. Forte abraço para Renato Terra. E no programa passado eu fiquei devendo um forte abraço, você me interrompeu com a sua busca incessante por água, ou seja, por hidratação. Eu estava enviando um forte abraço para o presidente do Dinamo de Kiev, Ihor Surkis. Presidente, estou enviando o DVD de um atleta interessantíssimo que eu tenho observado no Interclasse aqui no Brasil. Pode aguardar que está chegando aí. Mas esse atleta não é um atleta muito jovem, não, Craque Daniel? Ele está na 7ª série. Sétima série, o jovem já tem 13 anos, Serginho. Então, pode trabalhar. Hoje a legislação avançou bastante, pode trabalhar em qualquer emprego. E outra coisa, né? Sou eu que recebo o salário dele, né? Porque ele é menor, então não tem perigo dele se deslumbrar com um montante de dinheiro. Eu tomo esse cuidado. Inclusive, se ele me diz, Craque Daniel, meu sonho é ter um carro igual ao seu. E eu digo pra ele, mas você vai ter um carro, não igual ao meu, mas o meu. Porque assim que ele ficar velho, obsoleto e não funcionar mais, você vai ficar com ele. E um carro... Fico muito feliz. Com certeza, porque é um carro que às vezes até serve como uma moradia. Esse eu não sei, porque ele tá com uma infiltração no teto, Serginho. Talvez não seja uma moradia muito segura. Não, mas ele pode pedir pro garoto botar uma lona em cima, isso é tranquilo. Isso eu posso ajudar. Ponto final? Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um forte abraço e um beijo no seu sorriso. Até o próximo programa, na próxima segunda-feira. Forte abraço! Thank you.